Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês aqui, alunos da LAC Concursos. Aqueles que ainda não me conhecem, o meu nome é Bruno França Ferreira, eu sou advogado criminalista e trabalho com vocês a disciplina de Direito Penal, mais especificamente na parte de legislação penal extravagante. Você deve estar se perguntando agora, professor Bruno, legislação penal extravagante é uma matéria legal? Não, bicho, essa porra é chata pra caralho. Só que não tem jeito, gente, nem tudo na vida são rosas e esse é só mais um obstáculo, como eu digo todas as aulas, que a gente vai ter que superar para atingir o nosso objetivo, o compromisso que assumimos com vocês da sua aprovação, nomeação e posse em concurso público. Tudo bem? Gente, hoje nós vamos trabalhar os crimes eleitorais. Você deve pensar, professor Bruno, por que você está parecendo um frango de granja hoje? Porque saiu o edital no TRE e eu dei uma interrompida na minha vida errante para vir aqui trabalhar com vocês os crimes eleitorais. Os crimes. Professor Bruno, você vai me dar aula de direito eleitoral? Não, você já tem um professor de direito eleitoral, certo? Essa é uma aula de direito penal. Nós vamos trabalhar os crimes eleitorais em seus aspectos gerais e em seus aspectos específicos. Nós dividimos a aula, tá, em duas. Nós trabalharemos hoje a parte geral, os aspectos gerais de natureza, competência, aplicação dos crimes eleitorais. Em outra aula, trabalharemos os crimes eleitorais em espécie. Tudo bem? Então, gente, sempre lembrando, Código Penal, Código Eleitoral, Lei 9.099/95, todas à mão para o estudo dessa aula. Tudo bem? Nós vamos começar. Começaremos a aula, certo? Primeiramente analisando qual é a natureza do crime eleitoral. No Brasil nós acabamos de passar por um impedimento de uma presidente da República. Então vocês devem ter ouvido muito o termo crime de responsabilidade. Por quê? Existe o crime comum, com a tipicidade restrita, existe o crime de responsabilidade, que tem um tipo aberto. Os crimes eleitorais, quando veio o Código Eleitoral, causou-se uma certa confusão por causa do artigo 35. Vamos dar uma olhada aqui. Preste atenção, gente. Vamos iniciar os nossos estudos analisando aqui. Artigo 35 do Código Eleitoral. Compete aos juízes processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos, ressalvada a competência originária do Superior e dos tribunais regionais. Gente, presta atenção. Apesar dessa redação dar a entender de que o crime eleitoral não é um crime comum, não se confunda, tá? O crime eleitoral é uma espécie de crime comum. A redação para trazer a conexão dos outros crimes causou uma certa confusão e ainda causa em parte minoritária da doutrina, certo? Só que la garantia sou eu. Você pode marcar no seu concurso. Se lhe for perguntado qual é a natureza do crime eleitoral, trata-se de um crime comum. Sem medo, pode sentar o dedo, eu garanto. Apesar, sempre lembrando, de parcela minoritária da doutrina ainda discordar dessa posição. Gente, nós temos que tomar algum cuidado aqui, porque o Código Eleitoral, ele é anterior à Constituição da República Federativa do Brasil de 5 de outubro de 1988, certo? O que significa, professor? Significa que alguns dos artigos são inconstitucionais? Não, não é isso. Porque a gente sempre aprendeu no controle de constitucionalidade que só é inconstitucional aquilo que é objeto de ADIM, tá? Significa que alguns dos dispositivos dessa lei não foram recepcionados pela Constituição Federal. Por exemplo, ressalvada a competência originária do Tribunal Superior. Gente, anota aí no caderno de vocês, isso não tem exceção. Depois de 1988, não existe competência criminal originária do TSE. Não tem. Ah, professor, mas eu vi no código aqui, no artigo 22 também fala de competência, pode falar o tanto que quiser. Esses dispositivos não foram recepcionados pela Constituição da República Federativa de 88. Não existe competência originária criminal do TSE. Grava isso, porque eles vão te cobrar isso da sua prova, tá? E nós vamos chegar numa parte específica da aula que eu vou destrinchar isso aqui para vocês entenderem, tá? Então, nós já aprendemos aqui que trata-se de crime comum. E que o juiz eleitoral vai julgar também os crimes conexos, ainda que não eleitorais. Professor Bruno, explica para mim como é que é isso.
primeiramente você tem que dar uma estudada na parte de conexão do Código Processual Penal, certo? Mas tudo bem. Vou te dar um exemplo. Se você furta a carteira de uma pessoa, você comete um furto, certo? Pega o título dela e vota como se ela fosse. E pega o dinheiro da carteira, consome esse furto. Você cometeu crime eleitoral e crime contra o patrimônio do artigo 155 do Código Penal. Esse furto será julgado juntamente com o crime eleitoral pelo juiz eleitoral. Porque a lei diz que os crimes também comuns são conexos aos cometidos com o eleitoral. Tudo bem? Então é isso que quer dizer. Você pode reparar aqui que eu coloquei, caros coleguinhas, que existem duas exceções para essa regra. Nós já vamos trabalhar elas agora, antes de passar para frente. Aqui, ó. Vamos? Isso. Gente, presta atenção numa coisa. Pode ser que seja cobrado na sua prova, com o intuito até de ser uma pegadinha, só que você não vai cair, porque o professor Bruno trouxe no coração dele essa informação. Pode passar. Tudo bem? Vamos supor que caia na sua prova. É possível que menor de 18 anos se candidate a cargo eletivo? Gabarito verdadeiro ou falso? O que vocês acham que é a resposta, gente? Gente, o gabarito dessa assertiva é verdadeiro, tá? Professor, mas como que menor pode ser candidato? Menor pode ser candidato sem nenhum tipo de problema. Ele só tem que ser maior de idade na data da posse, gente, tá? Então nada impede que você seja candidato a algum cargo eletivo com menos de 18 anos para vereador, por exemplo. Desde que na data da posse, certo? Você tenha 18 anos completos, capacidade civil plena. Tudo bem? Então vamos supor, gente, que um boca de burro, uma alma cebosa, um elemento do demônio de 17 anos, cometa um crime eleitoral. Certo? Na verdade, ele vai cometer um ato infracional, né? Porque ele é menor de idade. O juiz eleitoral vai julgar esse caso como disposto no artigo 35 do Código Eleitoral? Não. Essa é a primeira exceção. Nesse caso, gente, remete-se os autos à vara da infância e juventude. Tudo bem? A primeira exceção é essa. Professor, qual é a outra exceção que escapa essa regra de conexão? É a competência do tribunal do júri. Um crime doloso contra a vida cometido em conexão com crime eleitoral não é julgado pelo juiz eleitoral, certo? Será remetido para a vara competente do tribunal do júri. São essas duas exceções à regra de conexão do artigo 35 que você tem que saber para estar preparado na hora da sua prova. Tudo bem? Então, vamos para frente, porque é atrás. Olá, meus amigos, minhas amigas. Gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa videoaula? Então, acesse nosso site laconcurso.com.br, que nós temos o restante dessa aula. Aliás, não só isso, nós temos um grande curso online específico e focado no concurso da Polícia Militar de Goiás 2016. Aqui é o único site que você estuda com um treinador pessoal de concurso. Isso mesmo, aqui nós temos o Personal Coach, que é o estudo em regime de metas. Se você cumprir todas as nossas metas até o dia da prova, você pode ter certeza que você vai sair muito bem. Tá certo, meus amigos? Espero você, então, no concurso da PM Goiás 2016. Forte abraço, tchau, tchau.